Mais um vídeo de Direito Administrativo em Exercícios, questão de número 41. Leia, analise as afirmações abaixo. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. Respondeu? Nosso gabarito é a letra C, ambas estão corretas. Olha, pessoal, as agências reguladoras fazem parte da administração pública indireta. É indireta, assim como as autarquias, assim como as fundações públicas, etc. São pessoas jurídicas de direito público interno, isso mesmo, direito público interno, e são consideradas como autarquias especiais, ou autarquia em regime especial, porque elas têm uma maior autonomia do que as autarquias comuns. Por exemplo, a nomeação do presidente, como nós veremos daqui a pouco. 2. A principal atribuição das agências reguladoras é o controle de pessoas privadas incumbidas da prestação de serviços públicos, sob o regime de concessão e permissão. Lá, quando começou a privatização de serviços públicos no Brasil, começaram a surgir agências reguladoras para regular a ação, para controlar essas entidades privadas que prestam serviços públicos, sob regime de concessão ou permissão. Então, a principal atribuição dessas agências, ou seja, a gênese, a origem dessas agências, é para justamente regular essas pessoas privadas que prestam serviços públicos. Questão de número 42. Uma autarquia pode ser qualificada como agência executiva, desde que estabeleça contrato de gestão com o Ministério Supervisor e tenha também plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional e andamento. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, porque está correta. É isso mesmo, pessoal. Uma agência executiva é diferente de agência reguladora. Ela não surge do nada. É um órgão, é uma instituição que está quebrada, que está quebrando, que não é eficaz, e ela faz um contrato de gestão com a administração direta, diretamente ali com o Ministério Supervisor, e faz um plano de reestruturação para melhor prestar serviço público. Então surge aí uma agência executiva. Dessa forma, nossa questão está correta. Questão de número 43. Marque a alternativa incorreta. Por favor, leia e responda. Gabarito é a letra D. Nós vamos ver as corretas primeiro. Olha, as agências reguladoras gozam de maior autonomia em relação ao executivo. Verdade. Tem maior autonomia, por exemplo, o seu presidente, ele tem, os diretores dessas agências, conforme a letra E, possuem um mandato temporal, diferente da livre nomeação e exoneração, que são para as autarquias comuns. Então, realmente está correta a letra A. Letra B. As agências reguladoras possuem poder de polícia, podendo aplicar sanções. Verdade. Essas entidades, essas empresas privadas que prestam serviços públicos estão vinculadas a determinada agência reguladora, e essa agência poderá aplicar sanções a essa empresa privada se ela não cumprir as regras ali na prestação do serviço público. Também está correto. Letra C. As agências reguladoras possuem certa independência em relação ao Poder Executivo, motivo pelo qual são chamadas de autarquia em regime especial. Está correta. Ela tem maior autonomia. Eu já falei, é o caso da letra E. Os diretores das agências reguladoras possuem um mandato temporal. Também está correta. Tranquilo? Agora a letra D. As agências reguladoras possuem função normativa. Até aí está correto. Podem, portanto, editar atos normativos primários. Não. Vamos entender isso. Olha, sobre as agências reguladoras. O último ponto aí. Embora tenha função normativa, elas têm função normativa, não podem editar atos normativos primários, leis e similares, mas tão somente atos secundários, ou seja, instruções normativas. Apenas decore, memorize. A agência reguladora não pode editar ato normativo primário, tão somente ato normativo secundário. Tranquilo? Questão de número 44. O grau de autonomia de gestão que possui uma agência executiva é uma característica que a diferencia das autarquias e fundações públicas. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. O grau de autonomia de gestão que possui uma agência executiva é uma das características que a diferencia das autarquias e fundações públicas.
A agência executiva, ela possui também uma maior autonomia em relação à administração direta do que as autarquias e fundações públicas. Veja, pessoal, este último ponto aí, olha, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos, entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato de gestão, artigo 37, parágrafo 8 da Constituição Federal. Então nós temos aqui o contrato de gestão, que é o princípio aqui, que é a gênese o início dessa autarquia, dessa agência executiva. E esse contrato de gestão vai dar a essa agência uma maior autonomia gerencial. Questão de número 45. A respeito das agências reguladoras, marque a alternativa incorreta. Você vai ler e marcar a resposta. Gabarito é a letra? Letra A. Vamos ver as corretas primeiro. Letra B. Pode o dirigente sair antes do prazo, em caso de condenação, renúncia. É verdade, ele pode renunciar ao cargo. Se for condenado, terá que sair do cargo. Letra C. O dirigente da agência, quando deixa o cargo, entra em quarentena e fica impedido de atuar em atividade privada naquele ramo por um determinado período. É verdade, do determinado período nós veremos nas próximas questões. Letra D. Função de regulação, de normatização, por isso tem mais autonomia que as outras autarquias. Também está correto. Uma das características é que essa agência reguladora ela tem a função de regulação e de normatização, e ela tem mais autonomia do que as autarquias comuns, do que as fundações públicas também. O que está errado? Letra A. A nomeação dos dirigentes depende de aprovação prévia do Senado Federal. Só isso que está errado. Aí você vai perguntar, nossa, mas que questão mal feita, pegadinha, coisa boba dessa? Sim, mas as bancas fazem isso. A nomeação dos dirigentes depende de aprovação prévia do Senado Federal e não do Congresso. O Congresso é Câmara e Senado. Então nós temos o Senado Federal que aprova a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras e ainda a nomeação previdencial por prazo fixo, determinado de acordo com a lei de cada agência. Tranquilo? Próxima questão. 46. Analise a informação abaixo. O que difere as agências executivas das agências reguladoras é a função principal dessas de exercer o controle sobre os particulares, o que não é o caso de agências executivas, que se destinam a exercer atividade estatal com melhor desenvoltura e operacionalidade. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. Realmente o que difere as agências executivas das agências reguladoras é a função principal dessas agências reguladoras, o controle sobre particulares. Verdade. As agências reguladoras, ela tem a função principal de regular particulares que prestam serviços públicos, entidades privadas que prestam serviços públicos. Está correto. O que não é o caso das agências executivas, que se destinam a exercer atividade estatal com melhor desenvoltura e operacionalidade, conforme foi firmado no contrato de gestão. As agências reguladoras, a função principal é controle sobre particulares, entidades privadas que prestam serviços públicos. Cuidado que isso já foi questão de prova, grande pegadinha. Questão de número 47. Quarentena é o mecanismo pelo qual o ex-dirigente de uma agência reguladora, seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive, ficam impedidos de desempenhar funções públicas pelo período de 40 dias a contar da data de sua exoneração. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou, porque ela está muito errada. Não tem nada a ver. O que é a quarentena? Veja, a quarentena prevista no artigo 8º da Lei 9986 de 2000, segundo ela, terminado o mandato, o ex-dirigente ficará impedido por um período de 4 meses. Opa! Não 40 dias, 4 meses, contado da data do término do seu mandato de prestar qualquer tipo de serviço no setor público ou empresa integrante do setor
regulado por aquela agência. Então, um período de 4 meses. Nós temos que ver, cuidado que algumas agências têm esse período de 12 meses. A regra, 4 meses. Algumas agências, esse diretor terá que ficar um período de 12 meses sem poder prestar qualquer tipo de serviço para essas empresas. Por quê? Porque ele era presidente de agência reguladora, ele conhece toda a regra do jogo. Toda a regra do jogo. Então, portanto, se ele entrar em alguma empresa e prestar serviço, ele vai beneficiar de forma desigual. Então, período de quarentena, 4 meses, a regra, 12 meses, outras empresas. Questão de número 48. Leia as alternativas e marque a resposta. Gabarito é a letra C. Olha, pessoal, juiz estadual em 2007. Vamos ver as corretas então. Letra A. Os serviços sociais autônomos são criados por lei. Nós estudamos serviços sociais autônomos, sim. Mantidos por dotações orçamentárias, nós falamos isso, ou contribuições para fiscais e integra a administração direta, é verdade. Então, olha, nós falamos sobre isso, que esses serviços sociais autônomos, eles são mantidos por dotações orçamentárias, mas também por contribuições para fiscais. Desculpa, pessoal, a questão 48 ela foi anulada porque estava com erro de digitação. Então depois a gente refaz. Questão de número 48. Por favor, leia e marque certo ou errado. Já respondeu? Então vamos lá. Vou tirar esse S aqui. O consórcio público é uma pessoa jurídica formada por entes da federação e empresas privadas para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como uma associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Isso está certo ou errado? Você já respondeu, então você respondeu com certeza errado. Consórcio público, pessoal, ele é uma pessoa jurídica formada por entes da federação exclusivamente. Então essa parte aqui está errada. Consórcio público é uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação. União, Estados, Distrito Federal e municípios. 3 estados, 3 municípios, 2 municípios e 1 estado. Então, não importa a forma, a quantidade. E para o quê? Estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive na realização de objetivos de interesse comum, constituída sobre as formas. Quais formas que podem ser um consórcio público? A associação pública com personalidade jurídica de direito público ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Então, pode ser uma associação pública com personalidade jurídica de direito público ou também como pessoa jurídica de direito privado, desde que haja um interesse comum. Um exemplo aqui desse consórcio público são quando esses consórcios públicos, imagine que 4, 5, 6 municípios ao redor de uma grande capital, eles constituem um consórcio público para que naquela capital haja ali um consórcio de saúde, um consórcio intermunicipal de saúde. Tranquilo? Então, beleza. Questão de número 49. Fundação pública possui natureza jurídica própria e é um patrimônio ao qual se atribui uma certa personalidade jurídica e personalizado. Este patrimônio é vinculado à realização de determinada finalidade. Finalidade essa que deve ser social, portanto não lucrativa. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Olha, a fundação pública não possui natureza jurídica própria. Isso já caiu em várias questões de direito administrativo. A fundação pública possui natureza jurídica autárquica. Não existe, então, por exemplo, natureza jurídica fundacional. É natureza jurídica autárquica. A fundação pública possui natureza jurídica autárquica. O resto está correto. É um patrimônio ao qual se atribui uma personalidade jurídica. Bens, imagine um conjunto de bens e dinheiro que atribuírem uma personalidade jurídica e realizado isso para determinada finalidade. Finalidade essa que deve ser social.
não pode ser finalidade lucrativa, ok? Então, beleza. Questão de número 50 para a gente encerrar esse vídeo. A questão que caiu em 2012 na Anatel. Toda agência reguladora está vinculada a algum ministério de que depende financeiramente. Por exemplo, a Anatel é subordinada financeiramente ao Ministério das Comunicações. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou, pessoal. Não existe subordinação. Olha, a agência reguladora está vinculada a algum ministério, é verdade, de que depende financeiramente. Por exemplo, a Anatel é subordinada financeiramente ao Ministério das Comunicações? Não. As agências reguladoras possuem autonomia financeira, ok? Elas estão vinculadas ali ao Ministério que o vai controlar, tudo bem, mas elas são independentes financeiramente e não estão subordinadas financeiramente ao Ministério das Comunicações. Tá ok? Então, pessoal, terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você no próximo. Muito obrigado.